Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês envolvendo matrizes, tá? E também PA, por incrível que pareça. Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, e a nossa meta é chegarmos aí aos 50.600 inscritos, tá? Sendo a matriz A do tipo aí de 20 por 20, ou seja, 20 linhas por 20 colunas, com os elementos AIG igual a 2i mais j, calcule a soma dos números que compõem a diagonal principal da matriz A. Então, primeiro a gente vai tentar montar essa matriz aqui, tá? Que a dificuldade está justamente na quantidade, ela é insana. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna e assim por diante, até tipo primeira linha, 18ª coluna, primeira linha e 19ª coluna, primeira linha e a 20ª coluna, tá bom? Da mesma forma, a gente vai aqui para a segunda linha, ó. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, segunda linha, quarta coluna e assim por diante até a segunda linha, 18ª coluna, segunda linha, 19ª coluna e aqui terceira ou segunda linha e 20ª coluna. E aí sim você vai seguindo, ó. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Você vai entender porque que eu estou fazendo tudo isso aqui. Terceira linha, terceira coluna, terceira linha, quarta coluna. Pega a sequência, terceira linha, 18ª coluna, terceira linha, 19ª coluna, terceira linha, 20ª coluna. E isso vai perdurar aí até vamos colocar aqui a vamos colocar assim, 18ª linha, primeira coluna, 18ª linha, segunda coluna. Isso aqui é para você entender, tá bom? Nós temos aí 18ª linha, terceira coluna, 18ª linha, quarta coluna. Pega na sequência, nós teríamos 18ª linha, 18ª coluna, aqui 18ª linha, 19ª coluna, aqui 18ª linha, 20ª coluna, tá? Lembre-se disso, que isso aqui é só para a gente realmente entender. Depois que você entender, fica fácil. Eu acho injusto ele ter feito um absurdo desse com o aluno, mas fazer o quê? 19ª linha, primeira coluna, 19ª linha, segunda coluna, 19ª linha, terceira coluna, 19ª linha, quarta coluna e assim por diante, até 19ª linha, 18ª coluna, 19ª linha, 19ª coluna, 19ª linha e 20ª coluna, tá? E isso você teria, ó, aqui 20ª linha, primeira coluna, 20ª linha, segunda coluna, 20ª linha, terceira coluna, 20ª linha, quarta coluna e assim por diante. E aqui 20ª linha, 18ª coluna, 20ª linha, 19ª coluna e aqui 20ª linha, 20ª coluna, tá? Lembrando que isso tudo aqui é uma matriz. Olha só, já foi muita coisa. Já foi muita coisa. E olha que eu reduzi bastante aí, né? Na questão de só pegar um headset até o outro lado. Mas como ele quer a soma da diagonal principal, você vai começar a perceber agora porque que eu fiz isso, ó. A diagonal principal, ela começa no A1, não é, ó? Vai A22, A33, A44, A55, não é? E assim vai na repetição, ó. Então vai pegar todos esses termos aqui, ó, onde você terá literalmente na letra A, vamos lá, na letra A, ele quer o quê? A soma de todos os termos da diagonal principal, a soma
total, né, dos N termos da diagonal principal. Então, você tem na diagonal principal, o primeiro termo seria quem? Você tem A1, depois seria quem? A22, depois A33, depois A44, até quem? Até A20, que seria a 20ª linha, até a 20ª coluna. Você sabe que aqui você vai ter 20 termos, ó. Você vai ter um total de 20 termos. Você tem que o primeiro termo aqui é o A11. Mas como é que é montado esse A11? Nós temos que, dentro da montagem, vai ser assim, AEG, né? AEG é igual a quem? Ele deu lá em cima a montagem 2i mais j. 2i mais j. Então, o nosso primeiro termo aqui vai ser o seguinte. Vai ser A11. Então, vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1. Mais o j, que também vai ser 1. Ok. Então, você vai ter 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Quem seria o meu segundo termo? O meu segundo termo seria o A22. Então, seguindo a mesma regra, seria 2i mais j. Você teria, então, que o nosso A22 seria, então, 2 vezes 2 mais 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Tá? É o meu primeiro termo e o meu segundo termo. Claro que é importante eu saber o último termo, que é o 20. 20, né? O 20º termo vai ser o quê? O 20º termo é da 20ª linha, 20ª coluna. Então, seguindo a regrinha do AEG aqui, que ele me deu, 2i mais j, você vai ter que o 20º, o termo da 20ª linha com a 20ª coluna vai ser o seguinte, 2 vezes 20 mais 20. Isso vai dar quanto? 60, correto? 2 vezes 20, 40, mais 20, 60. Então, você percebe que isso aqui já faz parte de uma PA, tá? Já faz parte de uma PA. Mas, professor, e agora, como é que a gente vai fazer a soma? Lembrando que a fórmula da soma de uma PA é SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Mas antes eu preciso calcular quem é a N. A N é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, eu tenho que saber quem é o meu 20º termo, porque o meu primeiro termo eu já tenho, que é 3, mais o número de termos, que é 20, menos 1. E qual é a razão? Gente, para calcularmos a razão de uma PA, é só eu pegar o A2 menos o A1. Quem é o A2? 6. Quem é o A1? 3. 6 menos 3 dá 3. Então, nós temos aqui que a razão vale 3. Então, fica A20 é igual a 3 mais 20 menos 1, 19, vezes 3. Nós vamos ter o seguinte, 3 mais 19 vezes 3, 57. E aí você tem que o A20 vai ser igual a quanto? 60. Pronto, agora é só fazer a substituição. Então, a soma dos 20 primeiros termos da diagonal principal, obviamente, vai ser quem é o A1? O A1 é 3, mais quem é o AN, ou seja, o enésimo termo, 60. Qual é o número de elementos? 20, tudo isso dividido por 2. Então, você tem que a soma dos 20 primeiros elementos fica 63 vezes 20 dividido por
2. Então, você tem que S20 é igual a 63 vezes 20, dá 1.260, dividido por 2. E aí, quando você divide esse valor por 2, vai dar 630, tá bom? Então, a soma dos 20 primeiros termos aqui é de 630. Da mesma forma, nós vamos fazer a letra B, só que eu vou deixar isso na parte 2, tá bom? Desse vídeo, dessa continuação. A parte 2 vai ser a soma dos números que compõem a diagonal secundária da matriz, tá bom? Então, eu vou colocar isso como uma continuidade, a parte B. Letra A está respondida aqui e a gente vai fazer a letra B da mesma maneira, tá bom? Forte abraço e até a próxima resolução. Valeu!